Entrevista está no ar. Muito bem, é o nosso Relógio Entrevista no ar, minha gente, trazendo mais um assunto importante. Mais uma vez, parabenizo a nossa equipe de produção, trazendo sempre assuntos relevantes pra gente. Olha aqui, hoje é Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto e também possibilidades para que pessoas que sofram desse mal tenham uma melhor qualidade de vida, vamos conversar agora com o neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna, Dr. Renato Andrade Chaves. Vamos cumprimentá-lo. Dr. Renato, muito bom dia. Obrigado por atender a nossa produção. Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por aceitar aí o convite da nossa produção e esclarecer um assunto de tamanha relevância, hein, doutor? Muito obrigado. Vamos lá, então. Olha aqui, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Para começar, explica para os nossos ouvintes o que é a doença de Parkinson, o que leva uma pessoa a ter essa condição e quais os sintomas iniciais do mal de Parkinson. O doutor Renato, por gentileza. Opa. Para explicar essa pergunta, que é um pouco complexa, vou dividir ela em três, tá? Fique à vontade. Ela foi feita em partes. Então, a primeira coisa é uma das doenças neurocirúrgicas e neurológicas mais comuns, tá? E de mais longa descrição. Então, em 1817, James Parkinson determinou que a doença de Parkinson era uma diminuição da quantidade de neurônio dopaminérgico no sangue. Pô, Renato, você falou muito, falou bonito e não falou nada. O que acontece com isso? É uma doença degenerativa, ela é progressiva, então amanhã você vai estar pior do que hoje, tá? Ela acontece numa razão de 100 a 200 casos para cada 100 mil habitantes. Ela tem uma característica genética, então geneticamente é determinado que você pode ter Parkinson e às vezes ambientalmente também o uso de drogas como cocaína podem lesar os neurônios dopaminérgicos e levar a uma síndrome semelhante ao mal de Parkinson. Isso aconteceu naquele ator da Michael J. Fox. Sim. E ela é determinada, inicialmente, todo mundo pensa que é o tremor, mas não é só o tremor, é a dificuldade em se andar, é a lentidão em se andar, que a gente chama bradicinesia, é a instabilidade postural, quer dizer, a tendência que você tem a cair para um lado ou para o outro, tá? A dificuldade de deglutição, muitas vezes você não consegue comer. E o tremor, então, ele vem como um sinal associado, é o que mais nos chama a atenção, mas é o que menos dá efeito para o paciente. Doutor Renato, o Parkinson é geralmente relacionado a idosos, né? Mas existem casos com jovens, pessoas jovens com Parkinson, não? Sim, existem casos com Parkinson, mas com a idade é mais fácil você encontrar os pacientes com Parkinson. Mas geralmente na casa dos seus 50 anos inicia. Alguns acometimentos, como a diminuição de olfato, acontecem 10 anos antes que se possa diagnosticar a doença. Então, mesmo que seja diagnosticado com 60 anos o paciente, com 50 ele já mostra algumas alterações que eu não consigo diagnosticar. Então, esse diagnóstico da diminuição de olfato, ela é muito frequente, mas mesmo que você chegue com uma diminuição de olfato no médico, dificilmente será diagnosticado como Parkinson. Perfeito. Doutor Renato, a nossa ouvinte Ana Francisco, aqui de Niterói, disse que na internet existem algumas notícias e até vídeos sobre a cura do Parkinson. Isso é possível, doutor? Na verdade, não existe uma cura do Parkinson, mas existem várias medicações que tratam e vários novos tratamentos. O Parkinson antigamente era tratado simplesmente com a dopamina, já que ele é uma falta da dopamina, o uso da dopamina era o tratamento padrão do Parkinson. Mas nós temos hoje a substituição da dopamina, os neurônios remédios que diminuem a degradação da dopamina, o estímulo à produção dela,
Existem outras medicações que se tomam, como o canabidiol. O canabidiol, que é a cannabis, que está muito em voga hoje, sim. Dá uma melhora na qualidade de vida do paciente. Não é um tratamento específico para Parkinson, mas melhora muito a qualidade de vida, diminui a ansiedade do paciente com Parkinson, diminui o tremor, diminui a dificuldade de deglutição. E existem os procedimentos cirúrgicos da talamotomia e da colocação de eletrodo profundo, que no núcleo subtalâmico, que são procedimentos que se fazem num Parkinson mais avançado para diminuir a quantidade de medicação administrada para o paciente e melhorar a qualidade de vida. Mas cura em si não existe. Não existe, né? Bom, doutor Renato, para fechar, quais os conselhos que o senhor passaria para os nossos ouvintes, para quem cuida de alguém com Parkinson? O que o senhor pode orientar? Tá. Na verdade, são a observação dos sinais do Parkinson. O Parkinson é uma doença que você consegue tratar, mas ela tem que ser tratada em conjunto com o médico e o médico saber tudo o que está acontecendo. Então, quem tem o cuidado com um paciente com Parkinson tem que ver se esse paciente está engasgando ou não, para o médico aumentar ou não a medicação. Perfeito. Porque a dificuldade de deglutição é uma dos efeitos da doença. É interessante ver se tem instabilidade, então não se pode deixar o paciente andar sozinho. Sim. Tem que ter alguém andando do lado para que ele não se acidente. É interessante que seja observado a perda de memória, porque doenças associadas, existe uma doença que ela é muito semelhante ao Alzheimer, mas dá em paciente com Parkinson. Os pacientes com Parkinson, com a perda da possibilidade de fazer as atividades diárias deles, eles desenvolvem muita depressão. Sim. Então, na verdade, o paciente, o cuidador que cuida de um paciente com Parkinson, ele tem que tomar muito cuidado com a parte psicológica da pessoa, psiquiátrica da pessoa, porque a falta de cuidado vai ser uma constante. Perfeito. Muito bem, gente, eu conversei aqui com o neurocirurgião, Dr. Renato Andrade Chaves, sobre o mal de Parkinson. Doutor, o senhor quer deixar uma rede social, um canal que as pessoas possam entrar em contato com o senhor para tirar não só essas dúvidas, como outras? Fique à vontade. Dr. Renato Chaves no Facebook e no Instagram. Dr. Renato Chaves, simples assim? No Instagram acho que é renato.chaves, mas procurando como Renato Chaves acha. Perfeito. E minha clínica é Clínica Sulavitar. Você fica localizada onde, doutor? Fica aqui em São Paulo, em Santana. Santana. Doutor, muito obrigado por atender a nossa produção. Até a próxima oportunidade, hein? Muito obrigado. Abraço. Outro. Muito bem, nós conversamos aí então com o doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, falando sobre o mal de Parkinson. Lembrando que quem ficou interessado e quer ouvir de novo essa entrevista, ela vai ficar disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais.